Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema desigrejados. Essa palavra que muitos encontraram como adjetivo para tratar aqueles que não congregam mais em uma determinada denominação, que não fazem parte mais do quadro de membros de uma determinada denominação. Então, eles são chamados ou têm sido chamados de desigrejados. Alguns os chamam de desviados. Bom, eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Queria aqui meditar um pouco, refletir um pouco juntamente com todos vocês aqui do canal sobre isso, tá? Bom, primeiro que eu quero deixar aqui bem claro que hoje eu não congrego mais em nenhuma denominação institucional. Então eu não congrego na denominação A, B, C, D. Denominações ou instituições são, na verdade, esses nomes, essas placas de locais que se chamam igrejas, erradamente, tá? Por que erradamente ou erroneamente? Porque a igreja não é um local, um templo, uma catedral. Não. A igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. E isso não sou eu quem digo. Assim como também o templo não é um espaço físico, um local físico de uma determinada denominação, onde ali tem uma placa escrito igreja e ali vai o nome dessa denominação. Não. O templo do Espírito Santo, do Espírito de Deus, é todo aquele que o invoca ou busca em espírito e em verdade. Então, todas as vezes que alguém, de uma forma sincera e verdadeira, busca a Deus, observe que isso independe de um local, do local em que ela esteja. Então, eu posso, por exemplo, estar aqui na minha casa, ou eu posso estar no banheiro da minha casa, debaixo do chuveiro tomando banho. E ali, por eu considerar ser o local mais apropriado para mim, o que não pode ser para você, pode ser para mim. Então ali eu posso fechar os meus olhos e em espírito, tá? Ou seja, os meus pensamentos elevados a Deus, eu posso em verdade, ou seja, com sinceridade de coração, com todo o meu coração, que é o que diz lá que nós temos que fazer, quando Deus disse na sua palavra que todas as vezes que nós o buscássemos de todo o nosso coração, nós o encontraríamos. Não é verdade? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não diz aonde. Ele não diz na igreja A, B, C, D. Ele diz que aonde você estiver, independentemente de onde você estiver, se você ali fecha os seus olhos, por exemplo, ou não, você pode fazer isso também com os seus olhos abertos, dirigindo o seu automóvel no trajeto de uma viagem que você esteja fazendo. E ali você quer levar os seus pensamentos a Deus e buscá-lo e falar com Ele, ou com palavras, ou apenas também em pensamentos, através apenas de pensamentos. Então, se você o fizer em espírito e em verdade, você o encontra. Então, não se encontra
apenas a Deus quando você sai da sua casa, veste uma roupa a caráter e se dirige, se locomove até um templo, e ali tem um pastor, ali tem todo um culto ou um rito, e ali você, somente ali você pode oferecer os seus louvores, a sua adoração, ou ali apenas é um local adequado e apropriado para você elevar a Deus os seus pensamentos. Não. É em espírito e em verdade, independentemente de onde você estiver. Porque independentemente de onde você estiver, você sendo o templo, a morada do Espírito de Deus, então você já está no templo. Então você pode estar no templo dentro da sua casa. Você pode estar no templo dentro do seu automóvel, numa viagem. Você pode estar no templo enquanto você está no seu local de trabalho, desempenhando as suas funções profissionais. Você pode estar no templo em um momento de lazer, por que não? Ali você está se divertindo, se entretendo juntamente com a sua família, mas isso não quer dizer que você está desconectado de Deus. Seus pensamentos estão elevados a Deus. Então, muitos dizem e até julgam, se sentem no direito de julgar a outras pessoas e chamá-los de desigrejados ou desviados pelo simples fato de ela não congregar em uma denominação. Então eu quero aqui dizer que eu não congrego em nenhuma instituição, em nenhuma denominação. Não sou membro da igreja A, B, C, D, E. Inclusive, hoje eu entendo e até me arrependo de um dia ter feito parte do sistema religioso, desse sistema religioso. Aí você pergunta para mim, por quê? Bom, primeiro, eu quero dizer que quando uma pessoa decide tomar a decisão de não mais congregar em uma igreja física, isso não significa dizer que ela não vai mais congregar. Não. Por exemplo, eu hoje não congrego em uma igreja física, em uma denominação evangélica, mas eu hoje congrego. Porque congregar quer dizer fazer juntos, tá? Fazer juntos. Então, por exemplo, eu juntamente com a minha esposa congrego. Eu e ela, nós juntos falamos das coisas de Deus, meditamos e refletimos nos nossos projetos, aonde Deus está sempre à frente. Hoje nós comungamos juntos das coisas de Deus, eu juntamente com ela. Isso é congregar. Você pode congregar com a sua família, ou de repente com aquele amigo ou aqueles amigos que têm a mesma fé que você, que amam a Deus como você, que creem na palavra de Deus assim como você, e juntos vocês marcam ali um determinado horário e escolhe a casa de um de vocês, e ali juntos vocês podem, por exemplo, escolher um capítulo, tá, da Bíblia, lerem e meditarem e falarem sobre as coisas de Deus. Assim como também juntos vocês podem dar as mãos e ali buscarem a Deus, cantarem um louvor, adorar a Deus, prestando ali o seu culto racional. Você não precisa e nem deve aceitar ter os seus olhos vendados, o seu entendimento cegado, para que você possa prestar o seu culto a Deus. A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser um culto racional, ou seja, inteligente. Você precisa
ter noção do que você está fazendo, e não apenas fazer porque alguém está ali dizendo que é assim que você deve fazer, é dessa maneira que você deve fazer, e você nem raciocina, fecha os seus olhos e faz cegamente, porque aí você vai estar até contrariando os ensinamentos da palavra de Deus. Então, deixar de fazer parte do sistema religioso e congregar em denominações não quer dizer que você não vai congregar. Você pode sair para congregar, só que agora congregar da forma que a Bíblia ensina que nós devemos congregar. Como é que a Bíblia ensina que nós devemos congregar? Primeiro, congregarmos em nome do Senhor. Congregarmos como fundamento, tendo como fundamento, como base, que há um só corpo. Diferentemente do que nós temos visto aí no sistema religioso de denominações, onde existem vários corpos com vários nomes diferentes. Ou você nunca parou para pensar de que esse sistema religioso, onde existem várias igrejas com vários nomes, tá? E que nos chamam de desigrejados, ou pelo menos aqueles que não congregam, o que eles não ensinam ou não falam é o seguinte, que há um só corpo, esse corpo é Cristo. Mas eu pergunto, as igrejas, elas se constituem um só corpo? Ou o que nós temos visto aí são as igrejas divididas, ou seja, o corpo dividido, a igreja A é contra a igreja B, que não concorda com a igreja C, que censura o comportamento e as atitudes da igreja D. Então vemos um corpo dividido, e não apenas no nome do Senhor, mas no nome dessas instituições, onde muitos batem no peito dizendo: eu sou, por exemplo, a Universal. Outros dizem: eu sou batista. Outros dizem: eu sou assembleano. Então cada um busca a Deus no nome de uma denominação. Outra coisa, nessas denominações o cabeça passa a ser um líder, que ou é bispo, ou é apóstolo, ou enfim, cada um se intitula papa. Então cada um constitui os seus cabeças, deixando de lado o único cabeça, que é Jesus. Agora, com base em qual versículo bíblico, tá? Eles nos chamam de desigrejados? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está lá escrito assim, ó, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então eles pegam esse versículo e dizem: olha, nós não devemos deixar de congregar. Mas lá em Hebreus 10 não está dizendo que é congregar em uma igreja, ou melhor, em um local chamado igreja, até porque a igreja somos nós. E é isso que as pessoas precisam entender antes de criticarem, antes de julgarem, de acusarem. A igreja não é um templo físico, a igreja sou eu, a igreja é você. Isso, biblicamente falando. Então, não devemos deixar de congregar, mas é na igreja que está falando lá em Hebreus? Não. A igreja somos nós. E, por outro lado, se em Hebreus 10, 25 fala sobre isso, lá em 2 Timóteo, no capítulo 9, versículos 19 ao 22, tá? Eu até separei aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ler para vocês. 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, diz assim, olha, 2 Timóteo 2, perdão, tá? É 2 Timóteo 2, do 19 a 22. O 19 diz assim: qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então, o 19 diz assim: qualquer que profere o nome de Cristo
aparte da iniquidade. Então, se você, que é a igreja, quer buscar a Deus usando o nome de Cristo, então você tem como obrigação se apartar da iniquidade. Qualquer local, quaisquer pessoas, qualquer instituição onde ali há iniquidade, você tem que se apartar. E no versículo 22 já diz assim, olha, deixa eu ver aqui, 22 diz aqui, olha, deixa eu só ver onde eu coloquei. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então, é com esses que você deve procurar congregar, com aqueles que, de coração puro, aqueles que não têm aí as suas maquinações, aqueles que não são maquiavélicos, que não são vingativos, aqueles que não nutrem ódio em seus corações, aqueles que não estão ali como avarentos, cheios de avarezas no coração, cheios de ambições financeiras, econômicas no coração, enfim, cheio de segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, tá? Então, não é com esses que vocês têm que se reunir, você tem que se reunir com os que, olha só o que diz a Bíblia, seguem a justiça, a fé, o amor e a paz com esses, de coração puro, e invocam o Senhor. É com esse que você deve se congregar. Aonde? Aonde você quiser, você tem o livre-arbítrio para escolher, e aonde for mais apropriado para você. Tá bom? Então, hoje eu queria falar sobre isso, sobre desigrejados. E eu vou nos próximos vídeos abordar outros temas, sempre aqui deixando em aberto, não eu como dono da verdade, expressando, exprimindo a minha opinião, o que eu creio hoje sobre esses assuntos que eu vou falar. No caso aqui hoje eu estou falando sobre o que eu creio que é a igreja, e por isso, por causa dessa minha fé, hoje eu não congrego mais em igrejas físicas. Hoje eu congrego de uma outra forma, porque eu entendo que essa outra forma que eu congrego é a forma que a Bíblia me ensina, no nome do Senhor e com base num único corpo. Esse corpo não está dividido, que é o corpo de Cristo. Esse corpo só tem um nome, que é o de Jesus, não tem vários nomes, como tem várias igrejas. Então no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco acerca disso, tá bom? Bem, fica aí à vontade para você dar o seu like, a sua curtida, tá? Positiva ou negativa, porque você tem o direito de concordar ou discordar. Faça aí também abaixo os seus comentários, tá bom? Eu vou deixar aí aberto para todos comentarem, expressarem a sua opinião, tá? Desde que as mesmas não venham acompanhadas de ofensa, respeitando o livre-arbítrio, todas as opiniões ficarão aí abaixo, tá bom? No próximo vídeo vamos falar sobre mais um assunto. Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.